capítulo 1, a partir do verso 1, a santa, poderosa palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a vocês, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles sofrerão pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crêem, inclusive vocês que crêem no nosso testemunho. Verso 11. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para aprender mais da sua santa e poderosa palavra. Então que o Senhor possa me usar nessa tarde com fidelidade, para não falar o que eu penso, o que eu acho, mas o que está no teu coração. O mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo possa me nortear, me dê sabedoria nessa oportunidade. E eu oro pelos corações dos meus irmãos que estão em casa, que a semente, que a palavra do Senhor possa cair num coração com a terra boa, e a semente possa germinar, frutificar, e esses frutos possam permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu já falei brevemente, segundo aos Tessalonicenses, foi escrito pelo apóstolo Paulo, não muito depois do que ele escreveu a primeira carta. E é uma carta também semelhante. Ela não foi no período perto somente, e sim os assuntos também é semelhante. Paulo escreve aqui para uma igreja também jovem, porque não tinha passado muito tempo, para uma igreja também perseguida, mas agora com um detalhe, a perseguição estava um pouco mais severa, um pouco mais forte. E para uma igreja também que estava ainda com problemas teológicos, escatológicos, sobre a volta de Cristo. É nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. Então, isso que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a doutrina dos fins dos tempos, como tem sido gracioso. No Logos, a gente estudou 1 Tessalonicenses todos. Na escola bíblica dominical, nós estamos estudando Apocalipse. E tem sido um tempo precioso como igreja, para a edificação dos santos. E eu creio que 2 Tessalonicenses não será diferente. Mediante a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, alguns irmãos tinham compreendido o ensino do apóstolo Paulo de maneira errada.
estavam desesperados, achavam que Jesus ia voltar naquele exato momento, e eles, meus irmãos, pararam de trabalhar. Então Paulo, ele viu na necessidade de não muito depois, mas precisar de escrever mais uma carta para ajustar essas coisas erradas. Homem, tem que trabalhar. E é isso que o apóstolo Paulo vai puxar a orelha e vai orientar. Mas mediante esse sermão e esse tema principal, o fim do sofrimento, que eu e você possamos entender que um dia vai acabar esse sofrimento. E hoje nós vamos entender quando será esse dia. Mas vamos, sem mais delongas, para a exposição do texto sagrado. O verso 1 e o verso 2, eu vou ler de novo, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta, meus irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e não foi com 3 autores aqui, por Silvano e Timóteo, não. Silvano e Timóteo estavam com o apóstolo Paulo nesse momento, mas esses escritos foram escritos pelo apóstolo Paulo. E como toda a carta do primeiro século, aqui tem o remetente, aquele que escreve a carta, e tem o destinatário. Isso é um padrão das cartas do primeiro século. E aqui nós observamos isso. Paulo, como remetente, ele se identifica e ele fala o destinatário, a igreja dos Tessalonicenses. E aí ele fala do Deus Pai, do Deus Filho. E ele fala sobre essa graça e essa paz da parte de Deus. Meus irmãos, graça é o motivo da nossa salvação. Graça significa favor imerecido. É você receber algo que você não merece. E paz, meus irmãos, é o resultado da graça. Porque antes nós estávamos longe de Cristo, nós éramos inimigos de Cristo, então nós não tínhamos paz com Deus. Mas agora, mediante essa graça maravilhosa, nós a recebemos, nós tomamos posse dela e, consequentemente, a paz de Deus vem junto. Uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não pode nem entender. Uma paz que não é ausência de problema, é uma paz até em meio à guerra, mas nós estamos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois desse começo aqui, dessa introdução, dessas saudações, o apóstolo Paulo, ele entra propriamente na carta. E do verso 3 ao verso 5, nós vamos ver a gratidão que o apóstolo Paulo tem por esses irmãos, pelos Tessalonicenses. E no verso 3, é um verso muito lindo. Olha o que esse verso diz, mais uma vez. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, um para com os outros. Aqui nós vamos ver no verso 3 o aumento dos Tessalonicenses na fé e no amor. E olha o que é interessante, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 10 e no verso 12, ele fez essa oração. Anota aí, não agora, mas depois você confere. Porque você vai ver que o apóstolo Paulo ora para que a fé dos Tessalonicenses aumentasse e para que o amor dos Tessalonicenses aumentasse. Então, o que é lindo, meus irmãos, aqui nesse verso? É eu e você entender que Deus responde às nossas orações. Ele sim atende os desejos do nosso coração. Nós não recebemos muitas das vezes, porque, como diz Tiago, nós pedimos mal. Aí nós não vamos receber. Mas mediante o pedido que é conforme a vontade do Senhor, nós vamos receber. Então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 3, o verso 10 e o 12, ele ora. E Deus aqui atende essa oração. Mas, meus irmãos, olha que oração linda. O apóstolo Paulo não ora por riqueza, não ora por bem, não ora por conforto. Ele ora por fé e por amor. Tem muitas orações que talvez não são atendidas, porque você está orando errado. As suas orações têm sido egoístas, egocêntricas.
pedindo algo que não agrada o coração de Deus. O apóstolo Paulo, como era um homem que conhecia Deus, ele orou da maneira certa. E orando da maneira certa, Deus atendeu. Ele atende. Uma igreja perseguida, ele não pede para acabar a perseguição. Ele pede fé para suportar a perseguição. Uma igreja com problemas teológicos e com os irmãos vivendo algo errado, ele não pede para que o Senhor mate aqueles que estão falando ou fazendo coisas erradas. Ele pede para que o amor dos irmãos aumente um pelos outros. Porque quando o amor aumenta, nós temos a capacidade de suportar uns aos outros. Que mediante esse verso possamos refletir sobre as nossas orações. E meus irmãos, nós vamos ver aqui, mediante esse verso, que a fé deles tinha crescido. E a fé só vai crescer em meio às provações. Como eu falei, as provações dos Tessalonicenses tinham ficado mais severas ainda. Tinha aumentado ainda mais. E mediante as tribulações, a fé também aumentou. Meu irmão, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Os melhores marinheiros foram porque pegaram as maiores tempestades. E isso, de alguma forma, calejou eles, fez eles crescer. Então entenda algo. O que você está passando hoje, não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não te abandonou. O que você está passando hoje é para que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na fé. Jó, depois de tudo que ele passou, ele entendeu que agora sim, depois de tudo, ele conhecia Deus. Porque antes, ele ouvia só de ouvir falar. A tribulação, a prova, os dias maus, vai te levar a conhecer mais a Deus e crescer na graça dele. Mas eles não tinham crescido somente na fé. Eles também tinham crescido no amor. E como, meus irmãos, eu e você precisamos crescer no amor para com os irmãos. Por que você não tem paciência? Porque você não ama. Por que você não ensina o caminho certo? Porque você não ama. Por que você não repreende? Porque você não ama. Porque repreender é uma das características de um amor. Por que você acha melhor desistir? Porque você não ama. Por que você não perdoa? Porque você não ama. Por que você não acredita numa hipótese que não existe de um perdão que exclui a convivência? Porque você não ama. Aí você usa argumentos, talvez até pega textos isolados, para justificar uma carnalidade sua. Mas na verdade a nossa oração tem que ser que o amor aumente. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas orações carnais, terrenas, que possamos orar à vontade do Senhor. Orar para que a nossa fé e o nosso amor tenham aumentado. E é isso que eu quero te perguntar nessa oportunidade. A sua fé, o seu amor tem aumentado? A sua fé em meio às circunstâncias, porque nós passamos por dias maus, tem aumentado? E o seu amor pelos irmãos tem aumentado? Tem que acontecer isso na nossa vida, meus irmãos, assim como aconteceu nos Tessalonicenses. E nunca esqueça sempre dos contextos das cartas, porque isso amplia o nosso conhecimento. Eles estavam sendo perseguidos. O que significa isso, pastor? Sendo mortos por causa do Evangelho. E mesmo assim ele conseguia ter fé e conseguia amar. Por isso é inadmissível você que vive numa igreja livre não amar. Você que vive numa igreja livre não ter fé. Por isso que nós somos indesculpáveis. Mas que a nossa fé e o nosso amor possam aumentar cada dia mais. E olha o que o verso 4 diz. A importância, meus irmãos, de ser exemplo para as pessoas. Verso 4. Por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Como eles estavam passando por tribulações, isso estava ajudando e motivando as outras igrejas que estavam também passando por tribulações. Porque esse período foi um período de grandes perseguições aqui na igreja do Senhor. Por 300 anos a igreja foi perseguida, até virar a religião oficial
do estado. Então, meus irmãos, você tem que entender algo, que o que você está passando hoje não vai edificar somente você. O que você está passando hoje, não só o que, mas como você está passando hoje, vai edificar a vida de vários irmãos. Por isso, o convite da mensagem cristã, fique firme, porque o seu testemunho vai glorificar o nome do Senhor e vai fortalecer a fé dos irmãos. Os tessalonicenses estavam passando por dias maus, por severas perseguições, mas a forma deles adentrar nas perseguições estava ajudando as outras igrejas, estava fortalecendo os irmãos. Fique firme, meu irmão, o seu testemunho glorificará o nome do Senhor, o seu testemunho ajudará muitos irmãos na fé. Então tenha esse coração e essa percepção, que o nosso exemplo é importante. Por isso você não deve viver de qualquer maneira, nós não podemos. Nós temos que viver de forma bíblica, certa, cristã, honrando o nome que nós carregamos quando nós intitulamos ser cristãos. Mas que o nosso exemplo possa motivar, fortalecer a fé de muitas pessoas no nome de Jesus. E olha o que o verso 5 vai nos dizer. Elas dão provas do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Aqui começa o verso 5 com elas. O que é elas? Mas se a gente ver o verso 4, nós vamos entender que são as tribulações. Então, o apóstolo Paulo deixa claro aqui para mim e para você, e principalmente para os tessalonicenses, que viver o reino de Deus nos levará ao sofrimento. E o sofrimento, meus irmãos, ele é a peneira de Deus para separar os falsos dos verdadeiros crentes. Um verdadeiro crente, ele vai chorar, ele vai se entristecer, mas ele não vai abandonar Cristo por causa do sofrimento. Mas um falso crente, que está preocupado somente com bens, com ganhos, ele abandona Cristo. Porque essa fé deficiente só vem para Cristo para receber. Vem para Cristo para receber bênção. E aí fala para o outro, olha, eu vou no culto hoje para ganhar minha bênção. Eu não posso faltar ao culto porque senão eu vou perder minha bênção. Meu irmão, pare de ser carnal. Você não tem que vir para o culto para receber bênção nenhuma, não. Você tem que vir para o culto para cultuar o Senhor e ser uma bênção. O chamado do cristianismo é como o Senhor chamou Abraão. Ele não chamou Abraão para ter bênção. Ele chamou Abraão para ser uma bênção. Então vamos crescer em maturidade e parar com essa cultura de receber, eu quero para mim, eu quero. Não, nós temos que ser. E até quando nós recebemos, é para o outro. Isso nós vemos totalmente nas Sagradas Escrituras. Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, é para o outro e não para você. E os dons espirituais, exceto o dom que nós mais buscamos, que é o de línguas, tirando o dom de línguas, todos os outros são para o outro e não para nós. A cura, quem tem dom de cura, é para o outro e não para ele. Você está entendendo que os dons, o fruto, a nossa fé é uma fé de serviço? Então, se você for um cristão verdadeiro, você vai passar por dias maus. E nós vamos passar com você, porque essa igreja é isso. Nós vamos dar a mão para você e vamos juntos. Mas você não vai abandonar a fé. Mas se você cogita abandonar a fé, você não teve um encontro ainda com o Senhor. E eu te convido hoje, nessa oportunidade, você encontrá-lo. Você reconhecê-lo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador, porque não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Então entenda isso, viver no reino de Deus vai te levar a sofrer, sim. Qualquer outro lugar que você ouviu algo diferente é mentira. O cristianismo não promete riqueza, não promete conforto, sempre nós sofremos como igreja e vamos continuar sofrendo. O gozo eterno, a maravilhosa paz, realmente de ausência de problemas,
Aonde não vai haver morte, choro, dor, pecado, é na Nova Jerusalém. Aqui não é o céu. Entenda essa realidade. E agora, do verso 6 ao 10, nós vamos ver. Quando chegará então, pastor, o fim do sofrimento? E nós vamos ver aqui. E algo que os tessalonicenses tinham que entender, que por mais que as circunstâncias fossem desafiadoras, existia e existe um futuro glorioso. Os tessalonicenses tinham que entender, por mais que está difícil as coisas, existe um futuro glorioso. E é isso que você tem que entender, meu irmão. Por mais que está difícil, está sim. Está complicado? Está sim. Mas existe um futuro glorioso. Por isso que eu e você temos que permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos ler o verso 6 e o verso 7, que está escrito assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Então, a resposta está aqui. Quando, pastor, que vai acabar o meu sofrimento? Meu irmão, o seu sofrimento, e o meu também, porque eu sofro, vai acabar na volta de Cristo. Não antes, não depois, mas na volta de Cristo. E a volta de Cristo une vários elementos que segundo Tessalonicenses 6 e 7 nos traz. Vai ser um momento que Deus vai retribuir tribulação aos que provocam tribulação hoje, e vai ser um momento que vai dar alívio a nós que estamos sendo atribulados. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós já trabalhamos isso em 1 Tessalonicenses, mas em 2 também reafirma isso, que não existe arrebatamento secreto. Muitas pessoas acham que a igreja vai subir num piscar de olhar e o mundo vai continuar ali, porque a igreja, coitadinha, ela não pode sofrer. Não, meus irmãos, a igreja sempre sofreu. E quando a grande tribulação vier, seja ela qual for, como for, nós vamos sofrer sim. E o fim do nosso sofrimento não vai ser Deus nos tirando dessa grande tribulação, e sim Deus voltando. E aí sim vai acontecer o arrebatamento bíblico. Nós vamos encontrar com Ele no ar. E aí sim nós vamos acabar com o nosso sofrimento e adentrar na Nova Jerusalém. Mais uma vez, a doutrina bíblica fiel fica clara aqui. E o fim do sofrimento vai ser na volta do Senhor, com os anjos em meio das chamas. E não somente nesses versos. Olha o que o verso 8 vai falar. Porque talvez se você só ler o verso 6 e o 7, talvez dá um princípio de arrebatamento secreto. Ó, ele vai vir, pastor, ele vai vir, então ele vai vir, vai pegar. Mas olha como é a consequência dos fatos. Verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. Então, quando Jesus voltar, e então será a consumação de tudo, virá o juízo também sobre os que não estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós não seremos julgados. Nós já somos salvos. João 3 deixa isso bem claro. Mas os ímpios, eles têm que entender por que eles vão para o inferno, para não falar que Deus é injusto. E aí, mediante o julgamento, eles vão ter esse terrível diagnóstico. E o verso 8 nos mostra, meus irmãos, um dia terrível para os desobedientes. E aqui é algo que eu sempre falo: é o fim das oportunidades. Meus irmãos, eu tenho certeza que esse sangue não vai estar na minha mão, porque em todas as oportunidades, pela graça de Deus, que eu estou pregando o evangelho, seja na nossa igreja, seja na rede social, seja em outras igrejas, eu deixo claro sobre a urgência que o homem tem de reconciliar com Deus. Por isso eu não fico contando história da carochinha para você rir, falando de coisas que não são importantes. Eu falo da necessidade que você tem de se arrepender e de encontrar o Senhor, porque quando Ele voltar, não vai existir chance.
Seja ele voltar para consumar tudo, ou seja ele voltar para você hoje, mediante a sua morte física. Não existe purgatório. Não existe oração para os mortos. Morreu uma só vez e aí vem o juízo. Então, tome uma decisão hoje. Para de procrastinar, para de enrolar. Decida pelo Senhor hoje. Meus irmãos, será um tempo de fim das oportunidades. E aqui nós vemos que a diferença de um verdadeiro crente e de um falso crente. Porque ele fala que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, uma característica de alguém que é salvo, de alguém que é um cristão de verdade, é a obediência. Não é vir no culto, não é levantar a mão, não é falar em línguas, não é rodar, cair, pular, não é nada disso. A evidência que você é um cristão cheio do Espírito Santo e um cristão verdadeiro é se você obedece. Por quê? Mateus capítulo 7 vai falar que muitos, não é poucos não, virão no meu nome, mas Senhor, no seu nome eu expulsei, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu falei em língua, no seu nome, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Por quê? Eles até tinham, de alguma forma, os dons, de alguma forma eram religiosos, mas eles não obedeciam. Eles gostavam do êxtase, eles gostavam do arrepio, eles gostavam de poder, de cair, isso eles gostavam. Mas de obedecer, eles não gostavam. E aí quando a palavra convidava, perdoa o seu irmão, não paga mal com mal, aquele que dá um tapa na sua face direita, dá também esquerda. Aí não quer, não, é muito forte. Então se você não tem a capacidade de obedecer, você não é um crente. E isso que faz nos distanciar da igreja falsa da igreja verdadeira, do cristão falso do cristão verdadeiro, a obediência. E não é sobre, meus irmãos, uma vida de perfeição, sem defeito, não é sobre isso. Eu sempre falo isso, nós vamos falhar, nós vamos pecar, infelizmente. Mas é sobre o que você vai fazer quando pecar. Como é as suas orações. Porque uma coisa é você ter uma dificuldade de perdoar alguém, e realmente talvez é difícil, talvez você sofreu por 20 anos, você viveu algo abusivo, realmente é complicado, eu não estou na sua pele. Eu entendo que é difícil, mas a ordem do Senhor não é para amar fáceis, é para amar todos. Mas, olha o seu coração se você é crente ou não. Observe comigo. O mandamento para você talvez pode ser difícil, por mais que a palavra do Senhor fale que os mandamentos dele não são penosos. Mas uma coisa é você falar assim, pastor, eu não vou cumprir isso, eu não vou perdoar, porque eu não consigo, porque é ruim, porque é isso, porque dói muito e ponto. Provavelmente você não é um crente. Mas é totalmente diferente você chegar, pastor, está muito difícil. Pastor, eu não sei como eu vou fazer isso. Pastor, eu não tenho força para fazer isso. Mas pastor, me ajuda a cumprir esse mandamento. E aí nas suas orações, Senhor, me ajuda a cumprir esse mandamento. Isso é uma característica de um crente, que talvez precisa crescer em muitas coisas, nós precisamos, é claro, mas ele quer crescer. Ele não se conforma com algo que entristece o coração de Deus, com algo que é contrário à palavra do Senhor. E aqui a palavra deixa clara que uma característica de um não crente, e uma característica de quem será condenado, é quem não obedece à palavra do Senhor. Então não adianta nada você vir no culto somente, sua mãe ser crente, você ter o Salmo 91 aberto na sua Bíblia. Você tem que se arrepender. Não adianta nada, meus irmãos, nós, para a glória de Deus, somos uma igreja grande. Nós temos vários funcionários. Para acontecer esse programa, temos câmeras, produtores de som, pessoas que estão lá mexendo nas imagens, nós temos pessoas que trabalham na limpeza. Eles trabalhar na igreja não vão salvar eles. O que vai salvar cada um deles é eles reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador, se arrepender dos seus pecados. Por que eu tenho que falar isso? Porque em muitos momentos nós vivemos um segmento religioso místico. Não, o que é ser salvo? É estar na igreja. Não. Um salvo vai estar na igreja? Claro que vai estar. Mas ser salvo é reconhecer o Senhor e viver como Ele vive.
Por mais dos desafios que existe no Evangelho, por mais da dificuldade que existe, mas nós vamos se apegar com Ele. Porque uma característica de um salvo é a obediência. E pelo contrário, uma característica de quem não é salvo é não ser obediente. E a pergunta que eu te faço: você é alguém obediente? Você tem obedecido? Não, Jean, você não precisa obedecer ao pastor Jean, não precisa. Mas a palavra de Deus, essa você tem que obedecer. Por isso a sua opinião não importa o que você pensa. Ah não, pastor, mas eu penso assim. Ah não, mas não importa o que você pensa, importa o que a Bíblia fala, o que o Senhor fala. Então se o Jean falou, você pode questionar, porque eu não sou Deus. Por mais que eu tenha essa função de explicar, eu posso errar. Mas quando a Bíblia fala, eu e você ficamos quietos. Eu e você, se somos crentes de verdade, nós vamos obedecer. Então pare de brigar com Deus, pare de brigar com as Sagradas Escrituras, se arrependa do seu pecado e viva o que está aqui. Porque uma característica de alguém que não é salvo é alguém desobediente. Verso 9. Olha, meus irmãos, a grande condenação para quem não estiver em Cristo Jesus, para quem não caminhar no caminho da obediência. Verso 9, olha que verso forte. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui nós vemos algo que é uma pena de destruição eterna. Então, é eternamente. Repito, não vai ter mais oportunidades. Acabou a oportunidade, o Senhor voltou, você morreu, acabou. E aonde você vai passar a eternidade, você decide hoje. Então, ou você vai passar num gozo eterno, ou você vai passar numa condenação eterna. E aqui, meus irmãos, muitas pessoas distorcem a palavra do Senhor e usam esse termo aqui, destruição, para falar de aniquilação. Que é o quê? O ímpio que vai para o inferno, ele vai ser aniquilado, ele não vai existir mais. Mas isso é uma mentira, isso é uma falácia. Em nenhum momento da Escritura fala sobre isso. Pelo contrário, Jesus, que foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, ele fala sobre um sofrimento, que o fogo não se apaga, choro, ranger de dentes. Então essa doutrina da aniquilação dos ímpios é uma falácia, é uma mentira. Essa destruição, meus irmãos, é porque alguém separado de Deus está destruído. E aqui nós vamos ver que essa condenação será eterna. E a pior condenação não é propriamente ser eterno. É o segundo ponto do verso 9. É ser a separação de Deus eterna. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus irmãos, a melhor coisa que vai existir no céu é a presença do nosso Deus. E a pior coisa que vai acontecer no inferno é a ausência do nosso Deus. O pior diagnóstico que alguém pode receber é Deus não estar com ele. Por isso, a pior coisa que pode acontecer na sua vida, meus irmãos, não é Deus colocar e pesar a mão. Não, isso é bênção. Ele repreende quem ele ama. O pior diagnóstico que pode acontecer comigo e com você é Deus tirar a mão. É Deus deixar você fazer o que você bem entende. E essa condenação que virá para os desobedientes, para os ímpios, nada mais será do que eles colher aquilo que eles plantaram. Eles, mediante todas as escolhas que eles fizeram, eles querer ficar sem o Senhor. Ah não, não quero o Senhor hoje não, pastor. Quero a balada, eu quero aqui minhas amizades, eu quero esse relacionamento errado, eu quero esse ganho ilícito. Amém. Você quer isso? Show de bola. Chegará um dia que você realmente vai receber isso plenamente e não vai ter volta. Será eterno. Verso 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para a glorificação em seus santos e admirados em todos os que creem, inclusive vocês que creram no seu testemunho.
Para os ímpios será um dia terrível, mas para os crentes em Cristo Jesus será um dia glorioso. Acontecerá, ele será glorificado, os santos serão admirados, e nós temos essa certeza. Então os Tessalonicenses, por mais que estavam passando um dia difícil, tinham que crer nisso, que eles não seriam condenados, mas eles seriam bem-aventurados. O Senhor iriam buscar eles. E os dois últimos versos, para a gente finalizar essa reunião, esse momento de exposição da Sagrada Escritura, esse programa maravilhoso. O verso 11 diz assim: consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito de toda obra que procede da fé. 12, e assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que eu e você possamos ser achados, encontrados, dignos da vocação do Senhor. E nós aprendemos duas coisas nesses dois versos. Primeiro, orar sempre. Não deixe de orar. Ore por você, ore pelos irmãos, mas permaneça firme. A oração é um alicerce para a nossa fé. E o segundo, meus irmãos, o Senhor Jesus será glorificado. E olha que coisa maravilhosa. O convite da fé cristã. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E nós, meus irmãos, temos a capacidade, mesmo sendo pecadores, de glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, mediante esse cenário, nós não podemos viver de qualquer maneira. E para a gente finalizar, eu tenho 3 aplicações para a gente finalizar esse momento. A primeira delas é que a sua fé e o seu amor pelos seus irmãos possam aumentar. Não pense em aumentar sua conta bancária, não pense em aumentar o seu patrimônio, não pense em aumentar coisas que não precisam ser aumentadas. Pense em aumentar a sua fé e seu amor pelos irmãos. Segunda aplicação, entenda algo, que o seu exemplo abençoa muitas pessoas. Seu exemplo norteia a vida de muitas pessoas. Você talvez não sabe, mas tem pessoas que têm você como referência, porque você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Então fique firme, porque seu exemplo tem abençoado muitas pessoas. E a terceira e última aplicação: o fim do sofrimento será na eternidade. Você vai sofrer sim, meus irmãos. Você vai passar por dias difíceis sim. E nessa existência não vai acabar esse sofrimento. Mas na eternidade não vai haver morte, choro, dor. Que eu e você possamos ter esse coração de entender que o fim do sofrimento virá. Não aqui, não nessa vida, mas na Nova Jerusalém. Essa é uma promessa do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por esse programa abençoado e pela exposição da sua palavra. Que os meus irmãos possam ter entendido e crescido, que eles possam aplicar cada ponto dessa exposição, que eles possam entender que o fim do sofrimento virá na Nova Jerusalém, que eles possam aumentar a sua fé, aumentar o seu amor pelos irmãos, entender a necessidade de ser um exemplo. Senhor, entender a realidade da sua segunda vinda, a necessidade de tomar uma posição hoje, o terrível diagnóstico dos ímpios e a bem-aventurança de quem está no Senhor. Que meus irmãos, e principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.